Vamos para a nossa aula prática de formatação de parágrafos, começando com o editor de texto, o Writer. Então, depois do texto estar digitado, vamos formatar parágrafo por parágrafo. Então, para tanto, selecionamos o mesmo e aplicamos a formatação desejada. Podemos formatar mais de um parágrafo de uma mesma juntos, desde que eles tenham a mesma formatação. Então, formatamos um ou mais parágrafos, desde que eles tenham a mesma formatação. Para começar, vamos selecionar um parágrafo e aqui no Writer a gente vai na barra de menu, formatar parágrafo. Barra de menu, formatar parágrafo. Abre uma caixa de diálogo com diversas abas. Vamos primeiro na aba recuo e espaçamento. O recuo pode ser antes do texto, à esquerda, depois do texto, à direita, ou apenas na primeira linha. Então, nesse, vamos aplicar antes do texto 2 centímetros. Trocamos para 2, clicamos em OK. Notem que o parágrafo selecionado se distanciou da margem à esquerda, isto é, antes do texto, em 2 centímetros. Então, esse recuo é em relação à margem. Vamos selecionar outro e vamos aplicar um outro recuo. Então, formatar, parágrafo. Eu quero agora recuo depois do texto. Quero um recuo de 4 centímetros. Clico OK. Agora, olha como ficou recuado depois do texto, isto é, à direita, 4 centímetros. E também temos o recuo só na primeira linha. Então, a gente vem aqui e coloca recuo na primeira linha de 3 centímetros. Clique OK. Notem que só a primeira linha ficou recuada em 3 centímetros. Este recuo na primeira linha é aquela marcação que a tia lá no primário falava para vocês. Põe o polegar, ponto, parágrafo. Aí você colocava o polegar e começava a escrever depois do polegar, ok? Então o recuo pode ser só à esquerda, antes do texto, à direita, depois do texto e só na primeira linha. Notem que podemos também aplicar tanto pela esquerda como pela direita. Então este aqui já está recuado em 2 centímetros antes, vamos por 2 centímetros depois. Então notem que ele recuou tanto à esquerda como à direita, ok? Então, para recuos, barra de menu, formatar, parágrafos e aplicamos o recuo desejado. Tudo bem? Um outro efeito ou uma outra configuração possível que vamos aplicar é a entrelinhas, o espaço entre uma linha e outra. Então, aqui no Writer, vamos em formatar, parágrafo, abinha, recuos e espaçamento, e aqui embaixo a gente tem entrelinhas. O mais comum é o simples. Temos o recuo 1,5 vezes.
e temos o recuo duplo. Então, todos estes formatar parágrafo, abinha, recuo e espaçamento. Então, aqui temos este parágrafo que o recuo, aliás, que a entrelinha é simples. Temos esse segundo parágrafo que a entrelinhas é 1,5. E o terceiro parágrafo, a entrelinhas é dupla. Notem que existem outras configurações possíveis aqui no Writer. O mais comum são esses três: simples, uma vez e duplo. Os textos que a gente digita, inclusive os documentos acadêmicos da ABNT, usam 1,5. Então fica mais legível. Aqui, como está com letras grandes, o simples está bem legível. Mas se mudarmos aqui para tamanho menor, notem que o primeiro parágrafo ali é simples, e a hora que eu imprimo isso, as letras ficam muito juntas, então fica difícil de ler. O ideal é esta formatação de 1,5. Ok? Vamos voltar. Outra formatação muito importante é o alinhamento. Notem que, por padrão, ao digitarmos o texto, fica alinhado pela esquerda. Notem, certinho aqui pela esquerda. Nós não queremos isso. Então, nós vamos... Este é o padrão, alinhado à esquerda. Eu posso também, do mesmo jeito, formatar parágrafo, abinha, alinhamento agora. Posso também alinhar à direita. Notem que agora aqui à direita ficou alinhado e à esquerda desalinhou. E posso aplicar o outro padrão, que é o mais utilizado em documentos nas empresas, que é o justificado. Então, o justificado é alinhado tanto pela esquerda como pela direita. Notem, este parágrafo selecionado está alinhado pela esquerda e alinhado pela direita. Ok? Então, este é o padrão indicado. Se você digita um texto e manda para o seu cliente do jeito que você digitou, que é o padrão dos editores de texto, notem como fica horrível esta formatação do lado direito. Quando você manda um documento desse para alguém, mostra que você não sabe utilizar o editor de texto, que o funcionário é um funcionário ruim. E isso reflete na imagem da empresa. Por favor, não mandem documentos nas empresas sem que antes você use a formatação justificado. Tá? Olha só como ficou melhor, alinhadinho aqui do lado direito, do lado esquerdo já estava, e fica um documento muito mais bonito. Então, por favor, não mandem documentos sem estar de justificado, com exceção que você queira, seja o objetivo seu fazer de outra maneira. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui
a primeira linha e vamos em formatar parágrafo. Agora eu quero no centro, que é o centralizado, ok? Então, 4 formatações possíveis. Só à esquerda, padrão da edição quando a gente começa a digitar. Só à direita, centralizado e justificado. Tanto o lado esquerdo como o lado direito ficam alinhados no justificado, ok? Então, alinhamento é muito importante. Aprendam a prestar atenção. Notem que eu poderia fazer isso também aqui pela aba. Ó, aqui eu tenho na barra de ferramentas atalhos para as opções do menu. Então, se eu quero só a esquerda, só a direita, centralizado e justificado. Ok? Tudo bem, pessoal? A outra formatação que vamos fazer é formatar parágrafo e vamos em bordas. Vamos aplicar borda nos 4 lados do parágrafo. Então, notem que o parágrafo selecionado ficou com as bordas. Para que serve isso? Para chamar a atenção para o parágrafo. Então, eu posso colocar nos 4 lados ou em um ou mais dos lados individualmente, ok? Então, esta é o efeito bordas, para chamar a atenção para o que está dizendo aquele texto. Outra opção é formatar parágrafo, agora cor do fundo. Então eu posso aplicar uma cor no fundo do parágrafo. Vou também aplicar neste outro aqui para explicar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar uma cor. Quando a gente aplica cor de fundo no parágrafo, todo o espaço até a margem, como esse da última linha aqui, fica colorido. Então isso fica melhor do que quando a gente coloca só no caractere, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, a cor do fundo eu posso aplicar só no parágrafo inteiro ou só nos caracteres. Na próxima aula, a gente trabalha com os caracteres. Então, o que é importante aqui da formatação de parágrafo? O recuo, as entrelinhas, o alinhamento, borda e cor de fundo. Tem outras opções? Sim, existem outras opções, mas nós não vamos estudá-las. Beleza? Vamos ver agora no Word como a gente faria estas configurações no Word. Vamos começar com o recuo. Vou selecionar este texto, este parágrafo, e eu venho aqui, ó, na régua e aplico o recuo que eu quero. Então, antes do texto, eu clico no quadradinho aqui antes na régua. Depois do texto, também posso aplicar o recuo. E quando eu quero só na primeira linha, na ampulheta ali ou nas duas setinhas de para baixo, eu clico só na de cima. Então aí eu faço a marcação de parágrafo, ok?
Então, os recuos aqui no Word é mais fácil utilizar desta maneira. As entrelinhas. Então, vamos selecionar um texto. E aqui, na aba Página Inicial, nós vamos aqui, neste ícone, nós temos o 1, que é o simples, um e-mail, o duplo e outras opções possíveis, ok? Então, o 1 é o simples, um e-mail é o duplo, é o uma vez e meia, e o duplo. Então, notem que aqui na aba Página Inicial tem uma área que está escrito parágrafo. Se clicarmos no lado direito, abre a configuração de todas as opções possíveis no parágrafo. Então eu posso colocar o recuo à esquerda, à direita ou só na primeira linha. Ok? As entrelinhas aqui simples, uma vez e meia e duplo. Tudo bem? Então, posso fazer pelos ícones da barra de ferramentas ou venho aqui no espaço escrito parágrafo, clico com o botãozinho ali, o mouse, o apontador do mouse no botãozinho e configuro desta maneira. Tudo bem? Vamos ver o alinhamento da mesma maneira. Temos aqui nos ícones da barra de ferramenta à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Também podemos vir aqui no botãozinho de parágrafo e fazer o alinhamento à esquerda, centralizado, direito e justificado. Ok? Então essas são as opções. Podemos colocar bordas no parágrafo aqui na opção borda barra de ferramentas. Ok? E a cor do fundo, a gente vem aqui na barra de ferramentas e seleciona a cor desejada. Então, quando a gente, mais uma vez, quando aplicamos cor de fundo no parágrafo, notem que nós estamos aqui no grupo de ícones do parágrafo, o espaço até o fim da linha é pintado também, é colorido também. E por último, vamos lá no Google Docs e vamos aplicar as formatações no parágrafo. Então, formatar. Barra de menu formatar, temos diversas opções. Então vamos começar com o recuo. Então eu posso aumentar o recuo ou diminuir o recuo. Vou aumentar o recuo, notem que aumentou o recuo do lado esquerdo. Vamos de novo, formatar, alinhar e recuar, aumentar recuo. Notem que deu outro pulinho. Tudo bem? Este recuo pode ser à esquerda ou à direita. Aqui também em formatar, alinhar, eu posso fazer aquela configuração de alinhamento. Alinhado pela esquerda, centralizado, alinhado pela direita
e justificado, igual nós vimos nos outros editores. Tudo bem? Aqui na barra de ferramentas também posso fazer esta configuração. Centralizado, alinhado para a direita, alinhado para a esquerda e justificado. Aqui também nós temos um ícone de entrelinhas simples, 1,515 vezes, 1,5 e duplo, ok? Então eu posso fazer por aqui também, ou ir em formatar, espaçamento entre linhas e escolher a que nós queremos. Tudo bem? Podemos também aplicar não, aqui não tem. Então esse aqui é o básico do editor de texto de documentos do Google. Ele tem menos opções do que o Word e do que o Writer. Então o que tem que ficar desta aula para vocês? Recuo tanto à esquerda, à direita ou na primeira linha. Entre linhas, o espaço entre uma linha e outra. Simples, 1,5 ou duplo. Alinhamento. O alinhamento pode ser pela esquerda, só pela direita, centralizado e justificado, alinhado tanto pela esquerda como pela direita. Podemos colocar bordas no parágrafo ou nos parágrafos e cor de fundo também. Então, estas ações, já foi dito para vocês, primeiro digitem todo o texto, depois apliquem a formatação de parágrafo e depois da formatação de parágrafo, a formatação de caractere. Até a próxima aula. Abraços a todos.